Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, Rei, na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Tema 67, Livro do Céu, volume 2, capítulo 84, de 21 de outubro de 1899. Os bens terrenos devem servir para a santificação, não para serem ídolos para o homem. Causa dos castigos. Depois de ter passado dias amargos de privação, sentia-me cansada e sem força. Ainda que ia oferecendo estas mesmas penas, dizendo: Senhor, tu sabes quanto me custa estar privada de ti, mas me resigno à tua santa vontade, oferecendo esta pena acerbíssima como meio para afastar-te, atestar-te meu amor e aplacar-te. Estes aborrecimentos, fraquezas, friezas que sinto, tenho intenção de enviá-los como mensageiros de louvores e de reparações por mim e por todas as criaturas. Isto tenho e isto me ofereço, te ofereço. É certo que tu aceitas o sacrifício da boa vontade quando se te oferece o que se pode sem reserva alguma. Mas vem, porque não posso mais. Muitas vezes me vinha a tentação de me conformar à justiça e pensava que a causa pela qual não vinha era eu mesma, porque quando Jesus nos dias passados me tinha dito que se não me conformasse, o obrigaria a que não viesse e a não dizer-me mais nada para não ter-me descontente. Mas não tinha vontade de fazê-lo, muito mais porque a obediência não consentia. Enquanto me encontrava entre estas amarguras, primeiro veio uma luz, com uma voz que dizia: à medida que o homem se intromete nas coisas terrenas, assim se afasta e perde a estima dos bens eternos. Eu dei as riquezas para que se sirvam delas para sua santificação, mas elas se serviram delas para me ofender e formar um ídolo para seu coração. E eu destruirei as pessoas e as riquezas junto com elas. Depois disto, vi o meu caríssimo Jesus, mas tão sofredor, ofendido e irado com as nações que dava terror. Eu, súbito, comecei a dizer-lhe: Senhor, ofereço-te as tuas chagas, o teu sangue, o uso santíssimo dos teus santíssimos sentidos, que fizeste no curso da tua vida mortal, para te reparar as ofensas e o mau uso dos sentidos que fazem as criaturas. E Jesus, levando um aspecto sério e quase irado, disse: Você sabe como os sentidos das criaturas se tornaram? Como aqueles rugidos das bestas ferozes, que com seus rugidos afastam os homens em vez de atraí-los. É tanta podridão e a multiplicidade das culpas que saem de seus sentidos que me obrigam a fugir. E eu, Senhor, como te vejo zangado. Se queres continuar a mandar castigos, eu quero ir para o céu. Ou então quero sair deste estado. De que adianta estar nele se não posso mais me oferecer vítima para livrar as pessoas? E ele, falando-me sério tanto que me sentia aterrada, disse-me: Tu queres tocar os dois extremos, ou que não faça nada, ou que tu queres vir. Não te contentas com que as nações sejam perdoadas em parte? Crês tu que Corato seja melhor e o que menos me ofende? E o fato de ter perdoado, em parte, em comparação com as outras cidades, é coisa de nada? Por isso, conforta-te e acalma-te. E enquanto eu me ocupo em castigar as nações, tu me acompanhas com teus suspiros e com teus sofrimentos, pedindo-me que os mesmos castigos sirvam para a conversão dos povos.
retomando aqui, depois da Semana Santa, sem fazer as meditações do grupo, apenas meditações à parte, mas não as da ordinariedade. É importante a gente estar retomando, e é tão bom quando a gente volta a esse cerco da divina vontade, onde o Senhor vai nos falando, vai nos ensinando, nos comunicando e proporcionando que a gente vá progredindo nesse caminho, nesse crescimento dessa vida espiritual, dessa vida com Ele. E nesse trecho, volume 2 aqui, onde ele vem falando que os bens terrenos, tudo aquilo que é colocado à disposição do ser humano na Terra, não pode servir senão para a santificação. Mas como que os homens fazem uso, em vez de ser utilizados para a santificação, esses mesmos bens são os ídolos. Os homens colocam esses bens como ídolos, ou seja, colocam o seu foco, a sua atenção, todo o empenho, toda a vontade coloca em direção a esses bens da terra, em vez de aproveitar, porque o Senhor vai dispondo para que sejam canais de santificação, meios de santificação, instrumentos de santificação, mas, no entanto, ao contrário, o homem cada vez mais fica apegado à terra. Quanto mais tem, mais apegado fica às coisas da terra. E aqui a Luísa vai reclamando aqui dessa situação dela de privação, mas de qualquer forma ela ia ofertando ao Senhor essa circunstância de privação. E vai lamentando, falando para ele que ele sabe quanto que custa para ela estar privada, mas ela fica resignada e oferece toda a pena, mesmo sendo penas acerbíssimas, para que seja dessa forma atestado o amor dela para com ele e ele possa ser aplacado. E que essas realidades que ela experimentava, que eram aborrecimentos, as fraquezas, as friezas que ela sentia, ela tinha intenção de enviar essas realidades como mensageiros de louvor e de reparação por ela mesma e por todas as criaturas, enviar isso para o Senhor. E tudo ela estava ali oferecendo, Senhor, eu ofereço tudo, toda essa realidade que eu estou vivendo, mesmo o desejo, mesmo no desejo de estar em contato com Ele, de estar vendo, de estar conversando, de ter a presença sensível dEle, mas por estar privada, ela ia oferecendo tudo, ofertando tudo para Ele para reparar. E ela fala, ainda é certo que tu aceitas o sacrifício da boa vontade quando se te oferece o que se pode sem reserva alguma. Mas vem porque não posso mais. Então ela falou, já não aguento mais. Mas eu sei que mesmo o que eu estou te oferecendo é aquilo que eu posso. E se eu estou oferecendo aquilo que eu consigo, o sacrifício, o Senhor aceita de boa vontade. O Senhor aceita porque é oferecido aquilo que eu tenho no momento eu ofereço tudo. E aí o Senhor aceita. Mas não deixa de vir, Senhor, porque eu não estou podendo mais aguentar. E aí ela fala que algumas vezes vinha a tentação dela se conformar com a justiça, porque ela sempre estava querendo se opor à justiça. Uma que era também a relação da oposição dela à justiça era por causa da obediência, porque a obediência queria que ela se ofertasse para que os castigos fossem amenizados. E essa conformação, se ela se conformasse com a justiça, era o mesmo que ela dizer pode fazer, Senhor, pode castigar, pode agir, pode que a justiça possa realmente fazer o que ela pretendia. Mas só que, como ela também tinha que estar obediente, então ela acabava que se opunha à realização, ao descarrego da justiça, e se colocava ali para que ela fosse, que recebesse esses golpes. Mas como que, mesmo ela se ofertando, ainda assim os castigos ainda estavam acontecendo, e ela reclama, porque o que adianta, ela fala, o que adianta eu estar aqui, ser vítima? Então me leva logo para o céu, porque não adianta nada, eu estou aqui como vítima, mesmo assim as pessoas estão sendo castigadas. E ela ouviu, nessa reclamação, nesse lamento todo, ela ouviu uma voz que dizia, uma luz que veio, mas essa luz dizia
com uma voz, dizia para ela assim, ó, à medida que o homem se intromete nas coisas terrenas, quer dizer, à medida que ele se aprofunda, à medida que ele vai se fixando nas coisas terrenas, da mesma forma, na mesma proporção, ele vai afastando e perdendo a estima pelos bens terrenos. Então, não tem como o homem ter, né, buscar ali, ter o olho voltado, o foco voltado para as coisas da terra, ao mesmo tempo também ter foco nas coisas do céu, ou uma coisa ou outra. Ou o homem tem o foco voltado para as coisas da terra, ou ele tem o foco dele voltado para as coisas eternas, para os bens celestiais. E aí a voz dizia: eu dei as riquezas para que o homem se servisse delas para a sua santificação. Mas o que que acontece? Esses bens que ele deu, essas riquezas que ele deu, elas estão servindo para que o homem ofenda Deus e forme, através dessas riquezas, formem ídolos para o coração e vai fazendo com que ele se afaste mais e mais de Deus. E o que que ele vai fazer? O que que ele pode fazer? Ele vai destruir as riquezas junto com as pessoas. Então, olha só que grave. O Senhor destruir os bens junto com as criaturas, por causa desse apego, por causa desse vínculo que o homem vai se dando junto com as coisas que Deus deu para serem meios de santificação e o homem usa como meios de apego, como meios de até mesmo de ofender, através desses bens que ele dá para o ser humano. Depois ela viu Jesus sofredor, ofendido e irado com as nações, e isso dava, né, um aspecto de terror. E aí ela começou a falar, quando ela viu essa realidade dele estar ali, nessa ofendido, irado, ele fala para ela: Senhor, ofereço as tuas chagas, o teu sangue, o uso santíssimo dos teus sentidos que fizeste no curso da tua vida mortal para te reparar as ofensas e o mau uso dos sentidos que fazem as criaturas. Então ela estava lhe oferecendo o que era do próprio Deus para Deus mesmo, para reparar a Deus. Ela ofereceu o que era dele mesmo, que era o sangue dele, que era as chagas dele, que eram os sentidos que ele usou durante o tempo de vida na terra. Ela estava ofertando isso dele mesmo para ele ser aplacado. E aí ele levantou ali um aspecto sério e falou para ela: você sabe como os sentidos das criaturas se tornaram? Como aqueles rugidos das bestas ferozes que com seus rugidos afastam os homens em vez de atraí-los. Então, o homem usa os sentidos para afastar, afastar mesmo as realidades que deveriam atrair para si. Ele faz com que afaste como se fosse ali um rugido de bestas ferozes. O uso dos sentidos, a visão, a, a audição, a fala, o toque. Então, os sentidos todos voltados para afastar as coisas de Deus mais e mais, em vez de atrair. E ele fala: é tanta podridão e multiplicidade das culpas que saem dos seus sentidos que me obrigam a fugir. Então a criatura faz com que com que o Senhor se afaste, porque é muita podridão, muita sujeira, muita lama, muita realidade de de coisa feia, nojenta mesmo, que o homem vai fazendo, usando os sentidos para praticar mais e mais ofensas contra Deus. E isso faz com que ele fuja, com que ele não queira estar perto do homem. Vai obrigando, ele fala: me obriga a fugir. E ela vai dizendo: como te vejo zangado, se queres mandar o castigo, então eu quero ir para o céu. Então é aquela realidade, né? Dela falar que se o Senhor quer castigar, beleza, mas então me manda para o céu logo, porque que adianta estar aqui, né? Nesse estado de vítima. E aí ele vai falar para ela, ele vai, tipo aqui, ele faz uma reprimenda para Luísa. Tu queres tocar os dois extremos, quer dizer, tanto uma coisa como a outra. Ela não só, ela, ao mesmo tempo que ela quer que as criaturas sejam poupadas, ela quer ir para o céu. Ela não quer que a justiça haja, então ela quer tocar os dois extremos. E aí ele vai falar para ela: você não se contenta com nada, você acha que é uma coisa de nada perdoar em parte as nações, perdoar em parte os povos, perdoar em parte as criaturas, você acha que é coisa de nada? E você também pensa que a sua cidade, Corato, ela é melhor do que as outras? Que ela ofende menos o Senhor do que as outras? E por ela ter sido poupada em parte, ela é melhor do que as outras? É claro que não.
E aí ele fala, então por isso conforta-te, acalma-te, deixa que eu faço, que eu me ocupo de castigar as nações. E você vem comigo com os teus suspiros, com os teus sofrimentos, pedindo-me que os mesmos castigos sirvam para a conversão dos povos. Então, ele pedindo ali para ela fazer se conformar com a justiça, com aquilo que ele estava fazendo, porque o que ele estava fazendo era muito menos do que aquilo que as criaturas mereciam. Era muito menos do que aquilo que a justiça realmente precisava fazer. Estava sendo amenizado, estava sendo abreviado esses castigos e sendo poupadas muitas pessoas, por causa até mesmo da situação dela, da realidade dela de vítima. Mas ela não conseguia compreender, ela não conseguia ver, né, dá para perceber que ela não tinha essa dimensão de que o Senhor estava poupando. Se ela estava vendo castigo, se estava vendo flagelos, mas ainda assim era uma representação do que realmente deveria ser. Havia ali muita complacência do Senhor, e havia muita misericórdia, mesmo castigando, o Senhor usava de muita misericórdia. Então, o que ela tinha que fazer? Ela tinha que ir junto com ele e suplicar, pedir para que aquilo tudo que o Senhor estava fazendo, todos os castigos, os flagelos, toda a realidade que o Senhor estava tocando, que o Senhor estava permitindo, que fosse meio que fizesse com que as almas se convertessem, que elas voltassem, que esses povos convertessem, fosse tocado pelos flagelos, pela justiça, sim, mas que pelo menos se convertessem. Então isso ela devia suplicar, ficar junto com ele, ali concordando com o que ele estava fazendo e rogando pela conversão dos povos, e não ficar tentando se opor, tentar se interpor, tentar cancelar, mas assim, confiar de que Deus nunca exagera, Deus é totalmente equilibrado, faz na medida certa e tudo que Deus faz é bom, mesmo que venha com a aparência de que não, que é dolorido, que é sofrido, que é privativo, mas tudo que Deus faz é bom, mesmo que na aparência não dê para ver, mesmo que na aparência apenas seja visto ou sentido, percebido a dor, seja percebido o sofrimento, seja percebido ali só esses flagelos nu e cru, mas como ele é bom por essência, em tudo isso ele queria tirar o bem. E o bem maior que ele estava dando para as pessoas, para as criaturas, para os homens, era a salvação. Então o homem tinha ali a oportunidade. Então imagina, nós temos, diante das circunstâncias adversas, saber e perceber, ver ali nítido, visível que o Senhor pretende ali é a conversão, é o retorno, é a ordenação da vida do homem para ele. Essa consciência, o homem tomar consciência de que é um pai que castiga porque ama, não castiga porque é ruim, porque é severo, porque é injusto, mas porque ama e quer o bem, quer a salvação e quer esse povo junto com ele. Então, assim, Deus sempre vai fazer o melhor, Deus sempre vai fazer o bom, embora a gente, com os nossos sentidos, nós só conseguimos tocar a parte negativa. Com os nossos sentidos, a gente só consiga ver, escutar, perceber a parte ruim, mas sempre Deus vai trazer o melhor para nós. Amém, Fiat.